Eurodólar em final de semana e em dia de Non-Farm Payrolls. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto num dia onde vamos ter mais importantes dados económicos como os Non-Farm Payrolls, a taxa de desemprego e o ISM. Para já, ontem os mercados fizeram um movimento bastante mais agressivo do que aquilo que eu esperaria, ainda assim ficou dentro daquilo que eu, de alguma forma, acreditava que acontecesse, ou seja, o preço veio aqui assim testar a média móvel dos 200 dias, mas no final do dia acabou por se manter abaixo dela, acabou por recuar desses mesmos máximos. No entanto, fez um máximo acima da semana, um novo máximo da semana, acima daqueles que tínhamos marcado na semana anterior a um 0,873, um 0,871, e ele veio aqui assim mesmo a 1,0888. Isto numa altura em que tivemos os tais dados da medida preferida da inflação da Reserva Federal, saiu a 0,3, em linha com o esperado. O custo salarial do terceiro trimestre veio um pouco abaixo, nos 0,8, esperava-se 0,9, e os pedidos de subsídio de desemprego voltaram a cair para os 216 mil, portanto a continuarem a dar aqui um mercado sólido de trabalho. Isto, de alguma forma, tirando este do custo salarial, tudo o resto, eu acredito que devesse dar até $1 um pouco mais forte. No entanto, o que assistimos aqui acabou por ser a continuação desta pequena, digo eu, correção que está a existir ultimamente no Eurodólar. No dia de hoje, o que vamos ter, então, vai passar por ser os tais Non-Farm Payrolls, que o mercado está à espera que caiam para a volta dos 100 mil, isto devido ao que aconteceu com os furacões nos Estados Unidos, que desrompeu uma parte considerável de empregos. A taxa de desemprego deverá manter-se nos 4,1, eu diria que até pode subir um pouco nos 4,2, sem alterar muito o panorama geral do dólar e do eurodólar, e o ISM manufatureiro deverá mostrar solidez na atividade industrial, na atividade manufatureira, com o mercado à espera de uma ligeira subida. Ora, isto, o que eu acredito é que nestes níveis, não acredito que haja uma grande... se saírem nestes níveis, admito que não haja uma grande volatilidade no eurodólar, podendo mesmo, e eu acredito que essa é a base da minha projeção de hoje, como eu costumo dizer sempre, não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a maneira que eu vejo o mercado, mas num fim de semana à porta, com as tensões no Médio Oriente a voltarem a aumentar, com eleições na terça-feira, o mercado tem vindo a apostar, passa a expressão, num dólar mais forte com as eleições. E, portanto, enquanto isso não se for ultrapassado, é natural que continuemos a ter um dólar mais forte aí. Portanto, tensões durante o fim de semana, hoje é sexta-feira, eleições na terça, Reserva Federal dos Estados Unidos logo de seguida, temos tudo para que o dólar ainda possa ganhar alguma coisa hoje, ou seja, ou pelo menos não perder, não ir para outros níveis. Vamos aqui ao nosso gráfico semanal, onde vemos aqui o eurodólar a manter-se dentro desta nuvem de Ishimoku, ou seja, continuando aqui a nuvem de Ishimoku a dar resistência ao preço, apesar de ontem termos visto aqui um pouco acima nos tais 1,0888, mas o preço a ficar aqui para já confinado e inclusive é também acima desta linha de tendência ascendente mais longo prazo, que como vimos está aqui à volta dos 1,0770 neste momento, ou seja, ligeiramente acima do mínimo já atingido aqui a 1,0760. No gráfico diário vemos então, tal como eu disse há pouco, o
preço aqui assim a testar a média móvel 200. Há aqui uma área interessante entre os 1,0858 e os 1,0878, que é exatamente entre estas médias móveis 21 e 200 dias, que eu acredito que vá resistir. Vejo isso aqui assim com o RSI que veio testar a linha de 50 e está a recuar. Acredito muito mais que o preço volte para a tendência descendente, isto no dia de hoje, estou a falar no dia de hoje, do que propriamente ele vir aqui assim testar os tais 38,2% deste movimento todo, que está neste momento a 1,0934. Ora, o gráfico da 4 horas vemos a tal situação que eu falava da tal correção, portanto, a inversão de tendência e começar com uma tendência positiva. No entanto, vejo aqui duas coisas. Vejo aqui estes dois máximos mais altos que refletem dois máximos não mais altos aqui assim no RSI. Isso dá de alguma forma alguma possibilidade de vermos aqui assim uma divergência bearish, o que poderá levar o euro-dólar de novo então a corrigir, tal como eu tinha apontado já aqui assim no gráfico diário. Temos aqui uma área de suporte que vai da média móvel 55 à média móvel 21 neste gráfico A4, ou seja, entre os 1,0820 e os 1,0843. Se for quebrada, então vamos ter exposto este primeiro nível nesta área, à volta dos 1,0780 e depois mais tarde os tais 1,0760. Eu admito muito mais vermos esta área para já testada pelas situações que acabei de referir, de eleições, tensões, Reserva Federal, do que propriamente o quebrar destes máximos, embora obviamente que um número muito baixo nos non-farm payrolls poderá levar, por exemplo, a um dólar mais fraco e portanto, colocar em causa estas resistências, ou um dólar, um número muito alto nos non-farm payrolls, a colocarem mais força e a quebrar mesmo estes 1,0760. Eu não acredito muito nessa situação para já, mas tudo é possível. Chegamos aqui ao gráfico de 1 hora, que normalmente é aquele que costumamos seguir no dia a dia, no intradiário, e o que eu vejo é um RSI no gráfico horário bastante negativo, portanto a continuar a privilegiar este movimento descendente. O MACD também, de alguma forma, dá essa indicação de um momento descendente e com o preço, portanto, que neste momento vem aqui assim já a cruzar a média móvel 21 neste gráfico horário, portanto as 21 horas, estamos a falar a 1,0870, reparem que é o sítio praticamente dos tais desta área que vemos aqui assim no gráfico diário e portanto, poderemos ter aqui assim um teste ou vir até aos níveis da média móvel das 200 horas, que estamos a falar a 1,0820, na tal área do gráfico a 4 horas que tinha mencionado aqui assim, que é 1,0820, 1,0843 como a área de suporte. Obviamente que podemos ter o romper de tudo isso, com números melhores ou números piores dos non-farm payrolls, mais uma vez, ou seja, numa taxa de desemprego a subir, os non-farm payrolls a cair muito, poderão colocar esta situação do rompimento desta resistência, aqui estes níveis máximos, à volta de 1,09, e então vamos ter em consideração estes 1,0935, desta correção Fibonacci. Por outro lado, uns números muito bons mesmo nos non-farm payrolls poderão
colocar o preço de volta aqui assim a estes níveis mínimos, um 0,760, um 0,770 e porque não mais abaixo, isto tendo em consideração que o mercado está comprador de dólares com a situação das tais tensões no Médio Oriente, mais uma vez, eleições nos Estados Unidos e a decisão de taxas da Reserva Federal. Bom, para já é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, ótimos negócios, um bom fim de semana e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!